A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso dia 178, 178º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria, a gente está falando sobre Salmos, e eu gostaria de falar sobre o Salmo 120 até o Salmo 133. Esse é um salmo que vai falar muito a respeito de problemas interiores, talvez a angústia na alma, problemas de ansiedade. Eu sei que a Bíblia fala assim, que a gente não deve turbar, não deve se preocupar o nosso coração. Antes deveríamos confiar no Senhor. Mas quando você chega diante de Deus, a gente percebe que a vida não é simples assim. O salmista, ele vai começar a procurar a vontade de Deus no meio da angústia, porque, pensa comigo, quem está com a alma angustiada, o que é que ele quer? Ele quer ouvir a voz de Deus, não é? E aqui ele vai dizer o seguinte, capítulo 120: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Então, o desejo de todo angustiado é ter uma direção de Deus na vida, não é? É interessante que aqui no capítulo 121, vai falar sobre essa angústia da alma. Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? As pessoas angustiadas, elas querem um socorro, elas querem uma resposta de Deus. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E olha o que diz no 122. Certamente alguém entristecido, alguém que estava angustiado, ele começa a dizer: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vejam que essa questão da angústia, infelizmente, é uma questão muito real. E o salmista, ele sabia que todo mundo passa por momentos angustiantes na vida. O versículo 6 do Salmo 122, ele está pedindo: orem pela paz em Jerusalém, porque haviam guerras, angústias, insegurança. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros. Por que alguém iria pedir paz? Por que alguém iria pedir segurança? Porque falta segurança e falta paz, não é? Capítulo 123 vai continuar falando no versículo 3: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Gente, na oração, a gente coloca o que está no nosso coração diante do Senhor. E sabe o que é mais chocante? O mais tremendo nisso é que Deus responde ao coração angustiado que procura por um socorro espiritual. No próprio versículo, no capítulo 120, no versículo 1, quando ele fala: clamo ao Senhor na minha angústia, mas, esse mas aí, Ele me responde, né? Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Ele vai dizer no outro capítulo: levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A resposta já está na sua língua: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, talvez a minha intenção aqui em te falar, ao ler esses salmos, é que em um coração angustiado, que é muito comum, muito normal, a gente pode tomar uma decisão errada, ou a gente pode tomar uma decisão
correta. A decisão errada é permanecer na angústia e deixar as raízes, essa angústia criar raiz no nosso coração. Tem gente que chega a um nível de angústia tão absurdo que chega a procurar a morte como uma solução, uma suposta solução para os seus problemas. Não consegue enxergar que o meu socorro vem do Senhor. Né? Por quê? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. É muito real quando as pessoas começam a clamar por misericórdia, porque as pessoas que estão próximos muitas vezes não vão compreender quem está com o coração angustiado e começam a zombar. E aí o salmista vai dizer, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Então, ele vai dizer, só no Senhor que eu encontro misericórdia. Ele vai dizer assim, no 124, olha que interessante, versículo 7, versículo 6, bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está onde? No nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Gente, ele está dizendo o seguinte, os nossos inimigos, eles criam armadilhas para prender o nosso coração, para angustiar nossa alma, para colocar pressão no nosso dia a dia, mas ele fala assim, o nosso socorro está no nome do Senhor, nós escapamos das armadilhas dos nossos inimigos. Porque o nosso Senhor é aquele que fez os céus e a terra, é o Todo-Poderoso. Gente, eu quero deixar muito claro para vocês que a Bíblia, ela nos direciona a buscarmos ao Senhor, porque só no Senhor há uma resposta para um coração angustiado, sabe, entristecido, que precisa de um fôlego, precisa de algo a mais. A palavra fala que somente no Senhor que a gente vai encontrar o socorro para essas angústias. E mais, para encerrar, os nossos inimigos, eles querem trazer armadilhas mortais, mas nós estamos debaixo do poder de Deus. Então creia, busque ao Senhor, busque em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, o restante das coisas não serão acrescentadas. Jesus falou o seguinte, não andeis ansiosos ou angustiados, não andeis ansiosos com coisa alguma, não andeis ansiosos com nada. É difícil? Lógico que é difícil, mas a palavra de Deus nos motiva a confiarmos somente em Jesus. Tá joia? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.